trouxe alegria no coração. É dessa maneira que eu quero que o Espírito Santo ministre no coração de vocês. E é lógico, né, que mais uma vez eu peço perdão a Deus, porque agora a gente entende que, como disse o pastor André, ele está na glória. Ele foi recebido pelo Senhor Jesus, que resta no céu. Mas vamos lá, isso aí faz parte da palavra para começar. Diz assim: carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar a vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sede fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Amém. Soberano Deus, Paizinho amado, verdadeiramente, Pai, o Senhor sabe todas as coisas. Senhor, mais uma vez eu quero pedir perdão, Senhor, por ter me esquecido do Senhor, ter duvidado do Senhor, me frustrado do Senhor, mas sou humano, Senhor. O pastor Paulo é um homem muito amado por nós, Senhor, e um guerreiro que lutou até o final, e nós temos esperança no Senhor, porque sabemos e sabemos quem é o Deus que nós temos, Senhor. Pai Santo, que assim como o Senhor ministrou meu coração, me trouxe paz, ministra o coração de todos que estão aqui, Senhor, a tua palavra, e usa, Senhor, para fazê-lo, Pai. Mas seja comigo, Senhor, Espírito Santo, Senhor, eu nada consigo, Pai. Pai, essa é a minha oração, eu te peço, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, para que nós entendamos o que Jesus está falando aqui à igreja de Esmirna, nós precisamos entender o contexto. Quem é Esmirna? Esmirna, a cidade de Esmirna, significa mirra, que quer dizer que exala perfume quando esmagado. Interessante, né, que Deus ele fala de uma forma particular em cada igreja. Era o mesmo perfume que exalava da igreja de Esmirna. Ela era uma cidade bela, mais bela da Ásia Menor, cidade comercial que ficava no principal porto da Ásia. Ela era uma cidade muito rica. Os montes Pagos eram cobertos de templos e de casas formosas. Era um lugar de realeza formada de flores. Tinha uma magnífica arquitetura, com templos dedicados a Cibele, Zeus, Apóstolo, Afrodite e Escular, eles adoravam vários deuses. Mas eles idolatravam César, o imperador César de Roma. Para eles, o imperador César era Deus. Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. No ano 600 a.C., foi quase completamente destruída pelos lídios. E Lisímaco a reconstruiu, a mais bela cidade da Ásia. Interessante, quando Jesus começa no versículo 8 aqui, ele diz assim: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado.
virianos, eles sabiam do que Jesus estava falando, porque eles tiveram problemas. Tudo foi destruído e depois foi reconstruído. Esmirna tinha um estádio onde todos os anos celebrava os Jogos Atléticos, ou seja, os Jogos Olímpicos, onde o vencedor era premiado com uma coroa de louros. Por isso que Jesus, aqui no versículo 10, ele fala: eu te darei a coroa da vida. Esmirna prevalece até os dias de hoje, só que seu nome foi mudado para Izmir. E se você pesquisar ainda hoje na internet, você vai ver. É um ponto turístico, né? Sendo a terceira maior cidade do país, com mais de 3 milhões de habitantes. Só que hoje a sua religião, a religião que eles professam lá é o islamismo, 90% da população, sendo que os cristãos são apenas 1%, dividido entre católicos, ortodoxos e protestantes. Quer dizer, a porcentagem de cristãos é muito pequenininha. Agora, para que vocês entendam o que estava acontecendo na igreja de Esmirna, ser cristão em Esmirna era um risco de perder os bens e a própria vida. Os cristãos em Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador romano César como se fosse Deus. De uma única vez lançaram do alto do Monte Pagos 1.200 cristãos. 1.200 cristãos foram mortos. De outra feita, lançaram 800. Os cristãos estavam morrendo por causa da sua fé. Eu ainda acho que você acha que a nossa vida hoje é dura, né? Ser cristão hoje é difícil, né? E os cristãos de lá viviam em extrema pobreza. Muitos não tinham nem o essencial para sobreviver. Muitos não tinham nem o que comer. Imagina você é pai, é mãe, você tem filhos, filhas, e teu filho e tua filha acorda toda manhã e te pede de comer. E você não tem de onde tirar. Imagina o desespero. A pobreza não advém somente da situação econômica, mas do confisco de propriedades, de bandos hostis que saqueavam e da dificuldade de ganhar a vida em um ambiente hostil. Os cristãos, eles eram procedentes das classes pobres, e muitos deles eram escravos. Eles sabiam o que é pobreza absoluta. Os cristãos eram saqueados e seus bens eram tomados pelos perseguidores. Os cristãos haviam denunciado aos métodos suspeitos e, por sua fidelidade a Cristo, perderam os lucros fáceis que foram para a mão de outros. Os cristãos não aceitavam o suborno, os cristãos não aceitavam nada que era errado, tudo que fosse contrário a Deus, a Jesus, ao que Ele ensinou, ao que Ele prega, eles não aceitavam. E tinha mais ainda. Havia
um grupo, havia uma forte influência da comunidade judaica em Esmirna. E eles foram responsáveis por difamar, caluniar os cristãos daquela época. E eles trabalhavam nas mentes das pessoas, envenenando, disseminando ódio pelos cristãos. E ali toda a liderança, todo o povo, eles tinham ódio dos cristãos. E além disso, os cristãos de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. Eles apenas não estavam perseguindo os cristãos, mas estavam influenciando os romanos a prendê-los. Jesus chama eles aqui de sinagoga de Satanás. Por causa disso, muitos cristãos foram condenados à prisão, que acabava sendo seus túmulos, porque os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros. E normalmente muitos de seus prisioneiros morriam de fome, de pestilências ou de lepra. Era muito difícil ser cristão em Esmirna. Diante do contraste de uma cidade muito rica, eles eram muito pobres. Tanto é que Jesus, ele diz aqui no versículo 9: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo és rico. Sabe, irmãos, era muito triste a vida desse povo lá. Imagina você, odiado por todos, todo mundo se levantando para destruir, acabar com a sua vida. Não bastando a vida caótica que eles viviam, você acordava e você não sabia se aquele dia você seria morto ou seria preso. Os dois casos seriam ruins, porque caindo na prisão, você fatalmente morreria. Mas, como em todo lugar, havia um mártir que foi queimado vivo. Ele foi um exemplo para Esmirna. O nome dele é Policarpo. Só um segundo. Estudiosos dizem que é possível que Policarpo tenha sido o bispo da igreja de Esmirna naquele tempo. Ele era um discípulo de João, fiel até a morte, dedicado livre, foi queimado vivo em uma fogueira no ano 155 depois de Cristo. Seus algozes pediram-lhe que dissesse: César é o Senhor. Mas ele recusou-se a fazê-lo. Levado ao estádio, o procônsul instou, ou seja, insistiu com ele, dizendo: jura, maldiz a Cristo e te porei em liberdade. Mas, amados, vocês poderiam falar com esse homem. Se hoje alguém dissesse para você: negue a Cristo, que eu vou te deixar livre, negue a Cristo, que eu vou te dar tesouros, você negaria? Você está preparado para ir com Jesus, com Cristo até a morte, a ser fiel a Ele? Porque ser cristão não é fácil. Jesus disse que aqueles que conhecem a palavra e a praticam, esses são meus seguidores. E aqueles que não ouvem e não praticam, não são. Policarpo lhe respondeu:
86 anos eu tenho servido a Cristo. Ele nunca me fez mal, só o bem. Como posso eu maldizer o meu Rei e o meu Salvador? Interessante que ele foi obrigado ainda. Isso que você inventou, faz logo. Depois de ameaçá-lo com feras, o procônsul lhe disse: eu farei que sejas consumido pelo fogo. Assim, Policarpo foi queimado vivo em uma pira. Fizeram uma fogueira enorme dentro do estádio lá, com ele lá amarrado na estaca, e ele foi queimado vivo. Interessante que ele dizia assim: por quanto tempo eu vivo lá na fogueira? 1 hora? 1h30? Mas depois eu estarei na glória. Você estaria pronto para isso? Você tem essa certeza, essa convicção que a morte ela é apenas uma porta de entrada para a vida eterna. A nossa vida não é aqui, nós estamos aqui de passagem. A nossa vida, e vida e abundância, é nos céus. É lá com o Senhor. E aqui eu entro agora na minha pregação, depois de vocês terem uma ideia do que esse povo estava passando, ao ponto de 2.400 pessoas serem lançadas para a morte por alto de um monte e não negaram Jesus. E uma coisa eu aprendi com Jesus enquanto eu fazia essa palavra. Eu pergunto: Jesus, mas 2.400 pessoas e o Senhor permitiu. Imagina você estar vivendo no inferno, sendo torturado todos os dias, torturado pela pressão, pela perseguição, pela pobreza, por calúnias, enfrentando a própria morte a cada dia, ou sendo lançado na prisão. E todo mundo sabia que quando caía na prisão era a morte certa, e era uma morte terrível. Então, aqui vemos uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte, mas uma igreja fiel, que só recebe elogios de Cristo. Das 7 igrejas que Jesus mandou as 7 cartas, apenas Esmirna e Filadélfia não sofreram nenhuma acusação de Jesus. As outras 5, o próprio Senhor Jesus, ele dizia assim: contudo, tenho contra ti isso. A essa igreja, Jesus disse apenas: não temas. E como eu ia dizendo, essas 2.400 pessoas que foram lançadas e não negaram Jesus. Quando você vive no inferno, quando você é fiel ao Senhor, e você sabe que aquilo não vai mudar. E para onde você vá, as pessoas te insultam, te agridem, te xingam, te odeiam, querem te matar, querem te fazer de tudo para te mandar para a prisão.
Não perguntei, Jesus, mas o Senhor permitiu? Ele falou, não, eu a chamei para mim. Acabou o seu tempo de sofrimento. Acabou o tempo de dor. Venham, meus filhos. Eu tenho o melhor para vocês. É essa a certeza e a convicção que nós temos que ter em nossos corações. Esmirna era uma igreja que exalava perfume no meio da perseguição. Quanto mais espremida e esmagada, mais fiel permanecia. Como eu disse, Jesus enviou 7 cartas às suas igrejas, e especificamente a ela, sem repreensão, com apenas uma advertência, que ele se lembrasse sempre, não temas. O último não temas da Bíblia foi direcionada a uma igreja pobre, humilde, sem status e nem em boas condições financeiras. Jesus se apresenta como o primeiro e também o último, aquele que havia morrido, mas também tinha vencido a morte. Jesus é um exemplo para nós. A morte não pode nos segurar, assim como não segurou Jesus. Era isso que ele estava dizendo. Apesar de Esmirna ser uma cidade rica, próspera, com grandes comércios influentes, e ser chamada a coroa da Ásia, também pela sua aclamação e devoção a César, Esmirna era uma igreja que não fazia parte de toda essa glória. Aquele povo, da cidade, não a igreja, mas aquela cidade não fazia parte da glória de Deus, somente aquela igreja. O motivo da igreja de Esmirna agradar a Deus é porque ela decidiu ser fiel ao seu único Senhor. E porque ela foi fiel ao seu único Senhor, isso custou muito caro a ela. Perseguição, prisão e torturas severas. Antes de prometer livramento, Jesus revela quem ele é. Não o Cristo distante, é o Senhor que passou pela morte e saiu vivo. E ele continua dizendo: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A pobreza extrema contrastava com a riqueza espiritual. Eles não tinham ouro, mas possuíam glória. Não tinham status, mas tinham fidelidade. Enquanto a igreja de Laodiceia dizia: eu sou rica, Esmirna ouvia do próprio Jesus: tu és rico. Porque Laodiceia era uma igreja rica, empoderada financeiramente, mas era pobre em espírito. Esmirna era uma igreja pobre financeiramente, mas era uma igreja rica em espírito.
Jesus não prometeu o fim do sofrimento, da perseguição, da dor, da pobreza, do choro, das doenças ou das noites mal dormidas. Ele promete vida e vida eterna. Com Ele, né? A vida eterna com Ele, e uma coroa. Uma coroa de glória eterna. Vale a pena perseverar. Vale a pena estar firmes em Cristo. Não se venda para o mundo aí fora. Não troque a sua salvação por nada. Jesus sabia das dores presentes naquela igreja, da sua fidelidade, da sua luta diária para não se envolver com o mundo em troca de uma vida mais leve e próspera. Jesus sabia que era difícil para Esmirna se manter pura e santa no meio de uma cidade tão idólatra. Mas ele estava vendo, ele estava lá. Jesus, o tempo todo, esteve ao lado do pastor Paulo. Jesus tem estado o tempo todo ao lado da pastora Rosana, que merece hoje todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso cuidado, todos os nossos abraços e todas as nossas orações. Não só ela, mas todos os familiares. Porque não é fácil. Embora nós sabemos que a morte é só uma porta para a vida eterna, uma vida em abundância, mas fica a dor, fica a tristeza, fica o vazio, fica o choro. Então, contamos com cada um. Ele não prometeu ausência de dor, mas prometeu presença na dor. Estudiosos afirmam que a advertência no temas aparece 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Eu nunca contei, mas estudiosos, aqueles que estudaram a Bíblia, que esmiuçaram a Bíblia, eles chegaram a essa conclusão. Interessante que a primeira vez foi dito a Abraão, no início da sua fé, lá em Gênesis 15:1. E a última vez foi dada para Esmirna no final dela. Deus honra Abraão, Esmirna, não deles. Eu sou contigo. Todos aqueles que são fiéis ao Senhor, Ele sempre está conosco. O mesmo Jesus que encorajou Abraão no começo, é quem sustenta Esmirna no fim. Ele diz: não temas, porque a fé que começou comigo também terminará comigo. Como eu disse, Esmirna vive até o dia de hoje, os dias de hoje. Por mais impressionante que isso seja, Esmirna é uma igreja que sofre, mas não se corrompe. Não é uma igreja que não é chamada ao arrependimento, mas sim à permanência. Deus não chama Esmirna ao arrependimento, mas permanece na fé. Ser crente Esmirna é quando nos decidimos ser fiel, nos manter fiel, mesmo quando Deus parece estar em silêncio.
É quando escolhemos Cristo, mesmo que nos custe posição, reputação ou até mesmo o nosso próprio sustento. Sabe, esse mundo, ele é passageiro. Quanto tempo mais nós teremos de vida? Quem sabe? Pode ser no próximo segundo, próximo minuto, nas próximas horas, próximos dias, anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas tudo se acaba. E aí, as nossas escolhas farão a diferença. É quando somos feridos por causa da verdade, mas permanecemos falando a verdade. Eu tenho, a gente é sempre visto na igreja, na família, no lugar de estar olhando com cada filho. A gente vê pessoas que não saem da igreja, têm ministérios e vão todo dia para a igreja. O espírito de santidade na igreja, mas fora da igreja, conhece a Bíblia, mas a gente não vê a vida prática. O que está adiantando? Quem quer ver a vida prática? Se não, de que adianta você vir aqui, aprender, ouvir a palavra, se você sair ali na porta ali, tudo que você faz ali para frente é contrário à vontade de Deus. É quando decidimos crer, mesmo chorando, sentindo dor. Ser Esmirna é quando decidimos caminhar, mesmo sem força para ficar de pé. É quando estamos vendo todos ao nosso redor se alegrando, festejando, sendo bem-sucedidos e vivendo uma vida que com certeza também gostaríamos de viver. Só que larga a porta, estreito o caminho. Enquanto todos riem, choramos, enquanto muitos estão indo, Deus nos manda ficar. Enquanto muitos desistem, Deus nos manda permanecer. Enquanto muitos estão com nomes estampados em cartazes, ganhando fama, dinheiro, status, Deus diz para permanecermos no anonimato. E é Ele quem será o nosso sustento. Ser Esmirna não é fácil, não é atrativo, mas é necessário. Assim como Jesus garantiu uma recompensa a Esmirna, a mesma promessa ecoa a quem seguir o seu exemplo. Ou seja, ser fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. E ele promete que ao vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Seja fiel, nem que para isso seja necessário morrer. Morrer por Cristo. Nós não temos, eu lhe darei a coroa da vida e terás vida em mim, a vida eterna. Nossa, é a nossa glória, é tudo que mais almejamos, morar no céu do Senhor. Então seja um crente Esmirna, que suporta a prova,
que não negocia o altar, que permanece fiel, mesmo quando a sua fé é atacada. Porque o mundo pode te chamar de fraco, mas o céu te chama de forte, de fiel. E na lógica de Deus, forte não é quem nunca cai, quem não reclama, quem não resiste ao orgulho, quem nunca erra, mas aquele que, mesmo tendo todos os motivos para desistir ou ceder a tudo isso, mesmo tendo pouca força, decide permanecer fiel. A coroa é uma promessa, e a vida eterna é uma realidade não muito distante. Quando o Senhor mostrou isso para mim, eu acalmei meu coração. É triste, é doloroso, estamos de luto por um grande homem de Deus, um homem exemplar, que eu e a minha família aprendemos a amar, justamente com a pastora Rosana, toda a família, porque nós nos conhecemos de longa data. Eu conheci o pastor Val, ele namorava ainda a pastora. O pastor André conheceu aqui. Ele era ainda noivo da Franciele. E essa família é muito especial para a gente. A gente tem um carinho muito grande, um carinho enorme. E aí, porque eu fiquei decepcionado, frustrado com Deus, Deus me deu Apocalipse 21:4. O pastor André mencionou no começo do culto. A gente, o pastor Val, que eu estou até o fim, e muitas vezes eu dizia na minha oração, eu dizia assim: Senhor, o Senhor não tem dó do pastor Valdeci, o Senhor não tem dó da pastora Rosana, são seus ungidos, tem misericórdia, cura ele. Mas Deus sabe todas as coisas, porque nós almejamos o céu, mas não aceitamos a morte. E aí Jesus disse assim: chega de dor, chega de sofrimento, pastor Val. Eu vou te levar para um lugar onde eu estou enxugando dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Vem, meu filho, vem, meu filho amado. Assim como em todas as cartas, e olha só, as recompensas, as bênçãos, as honrarias que o pastor Paulo está recebendo, e nós também receberemos quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Assim como ele diz em todas as cartas, lá em Apocalipse 21:7 diz assim: o vencedor herdará todas essas bênçãos, a coroa da vida, comerá da árvore da vida, não sofrerá o dano da segunda morte,
receberá um maná escondido e um novo nome no céu. Terá autoridade sobre as nações. Seu nome nunca mais será removido do livro da vida. Será honrado por Cristo diante do Pai e dos anjos. Você imagina uma festa? Celebra que estou fazendo a festa. Está tendo no céu. Permanecerá com Deus no seu tempo. Terá sobre si o nome de Deus, de Cristo, e da Nova Jerusalém, e será para sempre Filho de Deus. Quantas honras, quantas honrarias, tudo isso o Senhor tem para nós. Por isso, irmãos, vale a pena ser fiel a Cristo. Vale a pena ler a palavra, aprender a palavra, praticar a palavra, sabe? Para nós estarmos no caminho, direcionados para a glória. Essa é a mensagem da manhã. Deus falou comigo, no meu coração, tirou toda a tristeza do meu coração, quando Ele me mostrou isso. E Ele mesmo mostrando para a gente que hoje, como servo de Deus, como cristãos, nós temos uma vida fácil diante daqueles crentes de espírito. Hoje você tem aqui alguém? Eles não tinham. Você pode sair aí na rua, tranquilo? Eles não podiam. Eram humilhados, perseguidos, xingados, afrontados. Eles eram esmagados por todos os lugares. Mas não se renderam. Diante da morte, eles permaneceram fiéis a Cristo. Feche seus olhos. Senhor,